para quem já está aqui junto com a gente. Vou pedir para manterem os ouvintes manter os microfones desligados. É com muita alegria que a gente está recebendo todo mundo virtualmente. Primeiro eu vou apresentar um pouco do Desafasta, porque é o nosso primeiro encontro, e depois eu falo das orientações sobre as perguntas e a discussão. Então, esse encontro online é uma dupla satisfação para nós, idealizadores do Desafasta Encontros. A primeira é por inaugurar esse projeto de debate que vai trazer a cada encontro uma linguagem artística escolhida de forma criteriosa e colocá-la sob os holofotes das ciências sociais, literatura e da psicanálise, elas se alternando entre os encontros. A nossa pretensão em trazer convidados que possam nos brindar com o seu conhecimento é o nosso diferencial, e a gente pode dizer que esse objetivo específico foi especialmente alcançado nesse primeiro encontro. Assim, eu entro na nossa segunda grande satisfação desse encontro, que é ter esses dois profissionais convidados juntos novamente, uma vez que eles já dividiram o ambiente de trabalho em tempos de presença física. Para esse nosso encontro, nós trazemos a metáfora da flor como símbolo de resistência e representante de tantas lutas e demandas sociais a nível individual e coletivo. Então, Desafasta lança, sim, o tema Arte e Poder, não podes impedir a primavera de aparecer. E convido o professor mestre Luzimar Gouveia, professor de literatura portuguesa na Universidade de Taubaté, para analisar o tão representativo poema do Drummond, A Flor e a Náusea, e o professor doutor Pedro Marques, professor de literatura brasileira na Universidade Federal de São Paulo, analisando a icônica música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Cada convidado vai ter 30 minutos para sua fala. A gente pede, então, para os participantes ouvintes que enviem as dúvidas que forem aparecendo pelo chat durante as apresentações. Elas vão ser lidas por ordem de envio. Quem preferir perguntar em voz alta, por favor, avisa a gente pelo chat mesmo. E após as apresentações, nós vamos ter mais 30 minutos para as dúvidas, para algum debate e algumas considerações finais. Mais uma vez, a gente pede, então, para que vocês mantenham os microfones desligados e as câmeras ligadas, para que a sua presença, ainda que virtual, preencha ainda mais esse momento de trocas tão enriquecedoras. Nós esperamos que vocês desfrutem muito, e agora eu passo a palavra inicial para o professor Luzimar. Por favor, professor, a palavra é sua. Bom, boa noite para vocês. Nós já estávamos conversando um pouquinho, mas tem pessoas que estão entrando agora. Obrigado, Raquel, Gisele e Matheus, que estão com esse projeto. É um prazer muito grande, né, poder estar aqui falando ao lado do meu mestre, Pedro Marques. Tá? Então, eu vou começar a minha fala, talvez eu não use todo esse tempo, eu disse para vocês, conforme disse para vocês, eu não tive lá tanto tempo assim hoje, a professora Thaís Travassos está aí, nós acabamos de sair de uma banca e foi essa correria toda aí hoje, né? Eu não conseguiria pedir para que vocês mudassem, mas, assim, inicialmente esse dia estava livre, então não tinha sentido pedir um prazo, né? Estava livre e tal, mas depois houve cancelamento de data de bancas, jogaram bancas, e com isso tudo eu acabei, o volume de trabalho está muito grande, desculpem não ter preparado alguma coisa um pouco melhor. Bom, vamos começar do começo, então. Eu solicito que a Gisele coloque o texto para a gente, vamos começar um pouco de praxe, lendo o texto, né, para a gente ter uma ideia dele. A Flor e a Náusea, Carlos Drummond de Andrade, esse poema está no A Rosa do Povo, né? Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre? Não,
o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa, estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Pasmem de longe, passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Bom, dá para a gente perceber, num primeiro momento, um poema com uma contenção de emoção muito grande, mas, mesmo assim, com esta emoção contida, a emoção está aí, né? Nós temos, por exemplo, essa questão da emoção contida na ausência de uma pontuação mais expressiva, né? Essa pontuação dele, você tem praticamente, né, um momento com uma exclamação e depois duas perguntas, né? E, no mais, são pontos finais, né, que, então, não deixam à mostra, né, um certo turbilhão que, entretanto, está acontecendo com o poeta, né? Bom, este poema, né, é um poema do livro A Rosa do Povo, né? Esse poema, esse livro de poemas é a obra mais extensa do Drummond. Se eu não me engano, são 55 poemas, escritos ali entre 1943 e 1945. Então, é talvez a primeira obra um pouco mais madura do Drummond, né, que se reveste de uma seriedade, de um caráter social bastante crítico. Não que ele não tivesse nem seriedade, nem outros compromissos, né, que a poesia dele não tivesse outros compromissos, mas nesta ela é um tanto mais fechada, né, tá? Um dos livros que, né, teóricos, críticos, desculpa, que trabalham com esse livro é o livro da professora Ilmina Maria Simon, que é a Poética do Risco, né? A Poética do Risco é também, né, a poética da procura, segundo ela, certo? Então, é um pouco desses signos todos que estarão aqui neste livro. Este livro
né, ele é uma obra modernista, né, traz o que as pessoas convencionam chamar de lirismo social, tá? Mas mais do que tudo é o retrato de uma época e de uma época sombria, muito sombria. Bom, como contexto, né, nós temos, tá, nós temos uma recapitulação, né, do Hitler, né, a um momento de resistência, tá, a um momento de resistência, principalmente em relação à invasão que Hitler estava promovendo na Rússia, né? Há um poema chamado, inclusive, Carta a Stalingrado, né? É aquele momento da resistência de São Petersburgo também. Então, o exército nazista, né, deu uma recuada. Nós temos outros eventos próximos ali também, né, que já estavam acontecendo em momentos anteriores, já tinham acontecido, que é a Guerra Civil Espanhola, certo? No Brasil, nós vamos ter, né, a ditadura Vargas, né? Tudo isso leva a esse tom grave, né? A esse tom grave, né, que tem a ver com aquela coisa contida da qual eu falei, né? Há uma há um tom também solene. E do ponto de vista da linguagem, né, um dos recursos do poeta, e o Drummond usa muito isso, é uma espécie de nobilitação da matéria poética, né, por meio do padrão da norma culta, né? E aqui tem um começo, né? Essa obra tem um começo, a obra geral, né? Tem um começo de uma espécie de namoro dele com alguma coisa um pouco mais coloquial, mas, né? Você vê que ele ainda não é totalmente preso, né? O humor antecedente que se podia ver na obra dele está, né, praticamente bem acomodado aqui, né, no conjunto da obra, tá? Na verdade, ele se afasta tanto desse humor que é quase inexistente, né? E aí a gente pode começar a fechar esses comentários, né? Há uma tensão, né? E nesse poema, particularmente, e em alguns outros poemas desse livro, há uma tensão entre a participação política e o ceticismo, certo? Então, eu tenho uma poesia social, né? Eu também tenho, aí entra uma outra força, e esse poema é um dos mais marcantes nesse sentido, que é a questão da reflexão existencial, né? Nós podemos localizar aí a questão da náusea, né, que está no título, não tem como esconder. Além do que, ainda temos um problema, uma característica, na verdade, né, que é feita a eterna problematização na obra do Drummond, né, na Procura da Poesia, tal, em outros poemas, que é a questão da metalinguagem, do falar-se, né? Ele não só fala da poesia, do poeta, mas ele fala também de si, poeta, né? Tudo bem? Então, eu gostaria de propor agora a leitura de novo do poema, a partir dessas questões, mas agora indo estrofe por estrofe, tá? Por que estou fazendo isso? Bom, na verdade, a gente não sabia direito o público, né? Então eu estou pressupondo um público razoavelmente heterogêneo, certo? Por isso essa opção em trabalhar não somente para especialistas, certo? Então tentando dar uma
uma trabalhada com a linguagem para que isso fique, né, palatável. Drummond não é um poeta tão fácil assim, embora ele tenha uma comunicação, uma facilidade de comunicação poética, né? Mas ele tem vistas para outras coisas e coisas mais complexas também, né? Então, na linha dessa poesia social, essa estrofe de abertura, né? Preso à minha classe. Então, aqui é uma consciência de classe, né? Aqui não é um poema, é um poeta, né? Eu não tenho aqui um eu lírico, melhor dizendo, alienado, tudo bem. Eu não tenho um eu lírico tratando de questões apenas subjetivas, né? Então, aqui já tenho essa marca desse social. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Então, ele está trabalhando, né, com um jogo de oposição, algumas roupas e minha classe, né? Ele trabalha com esses elementos díspares, mas que, entretanto, também se comunicam, né? Vou de branco pela rua cinzenta. Eu tenho mais um joguinho opositivo aí. Vou de branco pela rua cinzenta. Esta rua cinzenta, né? Esse voo de branco é o poeta. Esta rua cinzenta é o entorno problemático, tá? Melancolias, mercadorias. Melancolia é da ordem do abstrato, mercadoria é da ordem do concreto, né? Então, não só as melancolias quanto as mercadorias espreitam-me. Devo seguir até um enjoo, e aqui isso vai lembrar muito o livro, né, A Náusea do Sartre, né, aquela náusea sartriana, existencial. Devo seguir até o enjoo, né? E nós vemos a presença, né, o diálogo que a literatura brasileira estabeleceu com essas duas das principais obras do Sartre, né, O Ser e o Nada, né, e A Náusea, o romance A Náusea do Sartre, né. Devo seguir até o enjoo, até aquelas vias de fato, né, até tudo aquilo que me causa, me leva até a náusea propriamente dita mesmo, a náusea física, desta náusea que é existencial, né? Você vê os caminhos, então, da literatura da Clarice, né, da literatura do Drummond, tá? Posso, sem armas, revoltar-me, né? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça, né? Esse desajuste, né? Essa ordem do mundo que não se ajusta ao desejo do poeta. Não, o tempo não chegou de completa justiça. Tá? O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. Aqui você tem uma quebra daquela nobilitação, né, o assunto, né? O assunto ele descamba um pouco, ele desce um degrau, né? O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Tá? Essas notações também fazem uma remissão um pouco mais indireta à questão de classes sociais. Tá? Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Nesse verso, nós temos a contemplação da metalinguagem, tá? Em vão, tento me explicar. Esse em vão dele, essa questão da metalinguagem, ela é sempre trazida, né, em poemas como A Procura da Poesia, A Explicação, né?
E os muros são surdos, né? Em vão tento me explicar, os muros são surdos. Há um querer explicar e há os muros que são surdos. Aqui eu tenho um problema da incomunicabilidade humana também. Nesses tempos fechados, né? Nesse tempo terrível, que é esse tempo, né? Que se estava a viver, esse tempo de guerra, de conflitos, de conturbações, aqueles graves tempos, né? Tudo bem? Sob a pele das palavras, as cifras e códigos, né? Continuamos aqui ainda na linguagem cifrada, né? Não só da literatura, dos códigos, tá? Mas ela por si só também. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase, né? Aqui a questão da coisificação, do fetiche da mercadoria, né, que ressoa o que já estava na primeira estrofe também, lá nas algumas roupas, ou de branco, tudo bem? Há um eco daquela primeira estrofe aqui, certo? Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Né? De novo, o vômito, a náusea sartriana, uma quase crispação do poeta, né? Que se revolta, né? Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Né? Aqui, um retorno à questão da incomunicabilidade, de novo, tá? Nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa, estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Nós lemos tanto, nós temos tanta comunicação, né? Mas essa comunicação não é porosa, é uma comunicação que não comunica, né? Que não se efetiva, né? Que é o problema do silêncio, né? Dos tempos turvos da guerra, né? É o problema, de novo, da comunicação. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados, né? E aqui você, na hora que você começa a ler, você nem percebe que ele está falando da poesia também, né? Certo? Ele chama de crimes, né? Tá? É uma bela metáfora, né? E isso abre o significado para mais coisas também, né? Você pode tomar isso aqui polissemicamente também, tudo bem? Alguns crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, ração diária de erro. Os ferozes leiteiros do mal, ração diária de erro. Distribuída essa ração em casa. Crimes suaves que ajudam a viver. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Né? Esta oferta da esperança é um negócio muito bonito para um poema, para um poeta que está lutando para poder comunicar, né? Tudo bem? E ele explicita para nós: e dou a poucos uma esperança mínima. Com o meu ódio, né, eu me salvo. O meu ódio é o melhor de mim, né? O ódio aqui também, né, tem a ver com o enfrentamento do mundo, com a luta, com a capacidade de luta, certo? Uma flor nasceu na rua, né? A primeira exclamação do texto: uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Aqui a flor, então, né, o cuidado que se tem que ter com a flor,
né? Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Olha, gente, que metáfora mais linda, né? Rio de aço do tráfego. É absolutamente fenomenal essa metáfora aí, né? Uma flor nasceu na rua, né, no lugar em que menos se esperava, né? E na rua, a rua é o mundo, é o palco da luta também, certo? Tá? É o palco da luta. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego, uma flor ainda desbotada, né? Ela ainda não está no seu potencial máximo, né? Ela ilude a polícia, rompe o asfalto, né? Você imagina essa personificação desta flor, né? Tá? Essa personificação dessa flor, uma flor ainda desbotada, tímida, né? Ainda não está lutando com todas as suas forças, mas ela rompe o asfalto, né? Isso é o revolucionário, né? É lutar contra todos. O asfalto aqui, né, com possibilidade do duro, do difícil, do da coisa impenetrável. Ela vem de braço para cima, né, de baixo para cima, né? Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. É uma flor com todas essas características, porque não é uma simples flor, né? Dá para se perceber isso, então. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, né? Não é uma flor qualquer, né? Tá? Seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente, né? Então, o que é esta flor, né? É a própria poesia, né? É a força da luta, né? Então, sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passam a mão nessa forma insegura, né? No chão da capital, nessa rua, passo a mão nesta forma insegura que é esta flor. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, né? O espaço ao redor, o mundo, né? A conformação das coisas, pequenos pontos brancos movem-se, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Ela é superior a tudo isso. Ela é mais poderosa que tudo isso aí. Tudo bem? Bom, eu acho que cumpri o que eu disse que iria fazer. Tá? Alguém tinha levantado a mão, Marcos, né? Eu Vamos não deixar. sei. Oi? Eu acho que até tenha sido sem querer, talvez. Mas como a gente. Como a gente tinha Não, combinado. até aproveito para reforçar, para quem, né, for tendo as dúvidas aí durante as falas, para que coloque ali então no chat para a gente discutir depois. Então, queria agradecer ao professor Luzimar, que falou que ia falar pouco, mas ele, na verdade, foi preciso, né? Terminou a leitura com 30 minutos exatamente. E queria convidar, então, o professor Pedro para falar um pouquinho da música, para não dizer que eu não falei das flores, do Geraldo Vandré, para a gente continuar essa conversa aí sobre poder, flor, poesia. A palavra é sua, Pedro, obrigado. Obrigado, Matheus, obrigado, Gisele, Raquel, obrigado, Luzimar, aí, pelo encontro, pela leitura super bonita do poema do Drummond, né? E, enfim, eu acho que um encontro, uma conversa entre duas pessoas lendo poesia, né? Também é uma conversa entre os próprios textos, né? Então, eu queria começar, né, dizendo que eu acho que um poema perto de outro sempre melhora. Um poema melhora o outro. Um poema abre portas para o outro, né? Tudo que é um poema que fica quietinho, sozinho, ele sempre vai poder mais se você colocar outro perto dele, né? Eu acho que essa atividade é interessante por conta disso, né? Então, pensando aqui na leitura do Luzimar,
né, antes de eu entrar para não dizer que não falei das flores, eu queria fixar algumas coisas que tem nesse poema, a partir da leitura do Luzimar, que vão ser úteis para a gente entender o poema do Geraldo Vandré, né? Vocês não se assustem de eu chamar uma letra de música de poema, mas que, para mim, são duas formas distintas de poesia, porém ainda poesia, né? Então, digamos, uma coisa interessante, né, que a gente pode pensar no flor e a náusea, né, que tanto essa ideia de adição, né, o que é flor, o que é náusea, ela pode ser duas, digamos assim, você está pensando em dois símbolos de erupção, né, digamos assim, a flor que brota e a náusea que brota em forma de vômito, coisa assim. Então são duas coisas que simbolizam a ânsia de alguma coisa, né? Então se a gente for pensar, né, a flor como uma espécie de ânsia de vida e a náusea como uma espécie de ânsia de morte, né, a flor como uma espécie de ânsia pelo perfume e ao mesmo tempo a náusea como uma ânsia de nojo, né, ou a flor como uma ânsia de esperança e a náusea como uma ânsia pelo cheiro, mau cheiro, pela própria morte, né. Então, acho que esse embate colocado desde do título do poema vai ser muito útil para a gente entender lá, porque quando o Geraldo Vandré fala para não dizer que não falei das flores, que flor que ele está falando? Né? Por um lado, a gente pode pensar que a flor é a flor associada, digamos, a um tipo de cancioneiro mais romântico, né? Mais um tipo de cancioneiro popular não comprometido com as questões sociais e, sobretudo, com as questões daquele momento, que a gente está falando numa canção que antecede ao AI-5, né, que foi o momento mais brutal da ditadura militar. Então, de que flor ele está falando? Né? Ele pode estar falando de ele era muito acusado de fazer um tipo de canção muito militante e como se a canção fosse um lugar em que você não pode pensar politicamente as coisas, como se a canção fosse um lugar em que não se pudesse discutir coisas de fundo, coisas sociais. Então muitos cancionistas, né, o Geraldo Vandré, o Chico, o Gonzaguinha e tantos outros, o próprio Taiguara, muitas vezes eles recebiam nesse tipo de comentário dos censores. Vocês são jovens, vocês tocam no rádio, aparecem na TV, pô, faz uma canção de amor, né? Seja como o Roberto Carlos, né? Alguma coisa assim. Então, eles viviam sendo, digamos assim, desencorajados a fazer um tipo de canção participativa, vamos dizer assim. Então, quando ele diz assim, para não dizer que não falei das flores, ele vai falar de uma flor, só que ele vai falar de uma flor que não é a flor que supostamente os censores e o Estado, que era representado por esses censores, gostaria que ele dissesse, né? Então é interessante isso, né, a gente pensar, né, que essa flor, digamos assim, esse contraste, né, que o Luzimar colocou de preso à minha classe e algumas roupas, quer dizer, o sujeito fala a partir da sua classe social. Então, quer dizer, você fazer uma poesia individual é você fazer uma poesia burguesa, desse ponto de vista, que está aqui no poema do Drummond, que vai aparecer ainda mais forte lá no Geraldo Vandré, né, que é a ideia de que o burguês é o cara individualista, é o cara que não está muito preocupado com o outro, ele está preocupado muito com se dar bem, se colocar bem no mundo, ele não está muito preocupado se o outro se deu mal porque ele não mereceu. É um papo que a gente vê, inclusive, circular hoje, é muito forte, né? Quer dizer, o cara que para ele sair desse lugar individual, se ele não fizer nada, né, ele fica individualista, ele tem que pensar em termos de classe, ele tem que se somar aos outros que podem fazer alguma coisa como ele, né? E no caso do Geraldo Vandré, ele já vai começar assim, né? Quer dizer, caminhando e cantando, assim, ele vai falar, somos todos iguais, né? Ele no segundo verso da canção, né? Não sei se você tem ela aí pra gente projetar, Matheus, se não tiver eu tenho ela aqui. Você tem, Matheus? Na verdade, o senhor mesmo pode projetar. A gente não. A Gisele vai parar aqui Deixa eu projetá-la aqui, ó. Estão vendo aí?
Estamos. Estão conseguindo ver? Sim. Então, aí que a gente podia pensar, né, já nessa questão, né, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Essa ideia de que é como se ele pegasse né, se a gente pensar que os textos são eternas conversas entre si, né, como se o Geraldo Vandré ele pegasse, né, a mensagem do poema do Drummond e reelaborasse isso, jogasse isso para frente, né. Evidente que também tem uma questão de formação desses letristas, né, os letristas aí dos anos 60, muitos deles eram leitores desses poetas de gerações anteriores, né, como o Drummond, o Manuel Bandeira, o próprio João Cabral de Melo Neto, né, eles eram esses poetas dos anos 30, 40, 50, estão na base da formação de muitos desses letristas, né, para não falar do próprio Vinícius de Moraes, né, que aí é tão óbvio que eu acabei até deixando por último, né, que o Vinícius foi digamos assim, quase que o patrono, né, de todos os letristas desse momento. Mas aqui a gente vê essa questão, né, somos todos iguais, braços dados ou não, independente de você ter ou não consciência social, no fundo você está de braço dado com aquele outro que está na mesma condição, né, se você é padeiro, de algum momento, de alguma maneira, você é irmão, enquanto trabalhador, do cara que está lá trabalhando de lavrador, o cara que está na indústria, trabalhando como operário, como metalúrgico e tudo mais. Então, essa ideia de que ainda que você não tenha consciência social, ela está regendo as leis da sociedade em que você mora, né, em que você vive. Então, essa ideia dele, para não dizer que não falei das flores, acabou sendo uma resposta pior do que encomenda. Né? Se havia crítica em que o Geraldo Vandré deveria fazer mais questões românticas e não fazer tantas questões, tantas canções com temática política, ele vai fazer uma canção ainda mais política, talvez a mais política de todas que foram feitas à época dele, talvez uma das mais políticas de toda a história do MPB, né, por conta disso, né, que ele vai falar das flores, só que não vai falar da flor que o poeta seresteiro, né, que o poeta cantador, trovador vai dar para a amada, ele vai falar digamos assim, da flor da consciência social, que é um pouco o que está no fim do poema do Drummond, né? Essa ideia, uma flor nasceu na rua, pode ser muita coisa. Dentre elas, a ideia de que é no meio da rua, é no meio do povo, é no meio dos seus iguais, e que você acorda para a consciência social. É ali que você percebe que você é como os outros e que se você não entender não se entender como comunidade, você vai ter pouca chance para se defender desse mundo que é feito contra as pessoas, né? Então, é muito interessante isso, ele já começar que somos todos iguais, braços dados ou não, né? Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. E aí, digamos assim, a resposta tem esse traço irônico, né? Quer dizer, eu vou falar de flor, só que infelizmente eu vou falar de uma flor que vocês não gostariam que eu falasse. Porque essa flor que aparece no poema do Drummond, que está aparecendo aqui, ela é um símbolo muito forte de todo o pensamento, né, de toda a militância socialista desde o século XIX. Né? É a flor da Internacional, né, que até hoje ela é vista, né, lá no logotipo de um partido como o PDT, está lá, né, a mão segurando a flor vermelha. Né, aquilo foi muito usado, né, na história da esquerda, europeia, na América Latina e tudo mais. Então, essa flor, né, essa ideia da flor simbolizando a consciência de classe, a consciência social, a esperança de um mundo melhor, né, no caso brasileiro, mas não só, inclusive uma espécie de sobreposição dessa utopia socialista somada a uma espécie de utopia cristã também. Né, que a gente sabe que no Brasil a militância socialista, principalmente nesse período, era muito interligada, né, o movimento operário, o movimento estudantil e tudo mais, e os movimentos das juventudes católicas eram muito fortes, né, e o Geraldo Vandré não está à parte de todo esse movimento, né, ele é um nome muito forte de todo desse encontro de rios, de esperança e tudo mais, né, um dos nomes mais fortes da confluência de tudo isso é ele, né, junto com outros caras com outros tipos de atuação, como o próprio Frei Beto, por exemplo, né?
Então, essa ideia de que caminhando e cantando e seguindo a canção, que canção é essa? Né? Essa canção pode ser a flor que ele falou que ele não ia dizer, não vou falar, para não dizer que eu não falei da sua, então eu vou falar isso, a minha flor, a flor que eu vou cantar é a flor da esperança, e essa esperança é a esperança socialista, é a esperança de igualdade, a esperança cristã, é um socialismo de matiz cristã, não é o mesmo socialismo lá da União Soviética, por exemplo, necessariamente. Então, essa ideia de que a canção, um dos outros nomes para a canção é justamente que é a Boa Nova. A ideia é que a canção, ela traz uma mensagem nova, ela traz uma mensagem de esperança para que as pessoas se vejam como iguais, né? Como iguais como classe social, mas também como cristãos. Então, isso é muito interessante. Né? Essas metáforas, inclusive, cristãs, no Geraldo Vandré, são muito fortes. Né? Uma das outras canções dele, muito conhecidas, né? Também famosas em festivais, é justamente Fica Mal com Deus, né? Uma música chamada Fica Mal com Deus. Né? Então, fica mal com Deus quem não sabe amar, né? Quem não percebe que está sendo perseguido, fica mal com Deus também, né? Porque não é essa, como se ele dissesse, Jesus pregou a igualdade, não a prevalência de uns sobre os outros. Né? Então, essa ideia de vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, que a história está sendo feita agora. Né? A história está sendo feita por quem está botando a mão nela. Né? Quem tá digamos, essas muitas flores, né? Lá no Drummond, o olhar é em tubo, né? Ele está vendo uma flor nascer. E o Geraldo Vandré está vendo várias flores nascerem no asfalto ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tá cantando uma passeata. Né? Essa canção é um dos grandes símbolos das grandes passeatas daquele momento. Né? E a passeata é uma coisa fortíssima na tradição brasileira, e sobretudo na tradição cristã, né? Porque as grandes festas litúrgicas brasileiras são feitas em cortejo. Né? A mais conhecida ainda hoje é o carnaval, mas tudo era feito em cortejos, enterros, tudo, o casamento, batizado, tudo era feito em cortejo e ainda é feito em muitos lugares. Então, essa ideia de que nós vamos sair daqui, nós vamos pegar essas várias flores que vão brotar no asfalto, vamos fazer uma passeata e vamos, no limite desse idealismo, nós vamos mudar o governo, vamos derrubar o governo que está aí colocado de maneira ilegítima, de maneira golpista e ditatorial, e vamos ocupar esse lugar que por direito é nosso. Né, que, em certo sentido, soma novamente, né, digamos assim, a utopia cristã com a utopia socialista. Né? Então, curiosamente, né, a gente pensar que essa canção que já foi acusada, né, a canção brasileira, vira e mexe, ela levava paulada daqui e de lá por não ter, digamos assim, a mesma riqueza poética de um poema como aquele poema do Drummond, que a gente acabou de ler. Né? Mas ela tem forças de outra natureza. Né? Essa ideia de fazer um verso caminhando e cantando e seguindo a canção. Esses gerúndios não estão aí de brincadeira. Eles não estão aí porque o poeta, ainda mais um poeta que vem da tradição da poesia oral e oratória do Nordeste, como é o Geraldo Vandré, que é um poeta paraibano que vem de uma das tradições mais ricas da poesia brasileira de todos os tempos, e das mais antigas, inclusive. Né? Não dá para imaginar que um cara desse usou, né, você lê, às vezes eu leio, né, em análises pobres, né, que essa música seria pobre porque ele usa muitas rimas pobres, né, muitos gerúndios, mas é que ela tem uma função oratória absolutamente contundente, né, que é a ideia de que o gerúndio ele simboliza justamente o encontro, e esse encontro tem que ser continuado, ele tem que ser em movimento, porque essa música foi feita para se cantar em passeata. Então tem uma função oratória e até performática sem paralelo para a época que ela foi feita. Né? Não é à toa que muitos historiadores vão apontar que essa música teria sido, a contundência dela teria sido tão forte na época que ela foi lançada, que o governo militar antecipou a publicação do AI-5 para alguns meses, de medo de as pessoas fazerem alguma coisa fora de controle por conta dessa canção.
né? O AI-5 foi publicado em dezembro de 69 e eles queriam publicar em 70, né? Então, ela, em 68, na verdade, então ela teria essa força, né, de ter botado o braço, de feito uma intervenção muito forte no seu próprio período, né? Então, quando aí, de novo, né, ele vai fazer, ele usa caminhando e cantando, seguindo a canção, depois ele faz a quadra, né, caminhando e cantando, fecha a quadra com o mesmo verso, uma repetição, você fala, bom, o cara faz um monte de gerúndio, depois ainda repete, porque é justamente essa ideia da caminhada, em que cada um que entra, repete, vai entrando nesse ciclo de passeata. Então, se ele faz uma coisa que tem pouca repetição, ela não tem a mesma força de cortejo. Tem ela recupera uma certa tradição da ladainha, da repetição, que a gente vê, por exemplo, em todas as festas rituais cristãs do que a gente tem notícia no Brasil, a Congada, Folia de Reis, o que vocês quiserem, mas a gente vê na própria ritualística da igreja, né, da igreja e, digamos, do próprio cristianismo mundano, né, e também nas próprias tradições de ladainhas que a gente tem, que a repetição ela é muito importante porque cada um que entra nesse moinho de novo e vai sendo arrastado por ele, contribuindo por ele. Então, o trabalho poético que esse cara está fazendo aqui, ele não é absolutamente nada trivial, né? Então ele vai dizer, pelos campos há fome em grandes plantações, né? Aquela ideia que o Luzimar estava falando, que tem as contradições, né? Que tem os opostos, as antíteses, né? E às vezes até os paradoxos no poema do Drummond. Aqui também é paradoxal que o Brasil fosse um país agrário, e até hoje em grandes plantações, o país da monocultura, e ao mesmo tempo, do lado da plantação, haver pessoas com fome. Isso não é normal, isso não pode ser aceito como uma naturalidade, como se fosse uma natureza, né? Como se fosse, hoje vai chover, ali tem um oceano, aqui tem uma montanha, isso não é normal. Se alguém que passa fome, é porque é um sistema social e econômico artificialmente produzido, que faz com que uma parte come e outra não. Então, quando ele coloca isso aqui é importantíssimo para aquela época, né? Que nos anos 60 a gente tem que lembrar que há um fluxo migratório brutal, né, do campo para as cidades. É o momento em que as cidades brasileiras explodem de vez as suas populações, ao ponto de chegar nos anos 70, o Brasil tem metade da população agrária e metade urbana. Uma coisa que era totalmente novidade na história do Brasil. Nos anos 20 e 30, a gente tinha 10% da população. Nos anos 10, 20 e até o começo dos 30, não passava de 10, 15% da população urbana do Brasil. E essa virada de você ter uma explosão urbana no Brasil sem muito controle, né, sem muita proteção para as pessoas que vinham para a urbanidade, é o que a gente está colhendo até hoje, os problemas de enchente e tudo mais, e de moradia que a gente vê em todas as grandes cidades brasileiras, é resultado desse processo, né, de você acumular terra no campo e trazer a mão de obra barata para engordar as indústrias, né, nos anos 60 e 70, por conta de todo um arrojo salarial que estava acontecendo ali. Então o Geraldo Vandré faz quase que um tratado, né, de político contra esse uso desordenado da população para, digamos, uma espécie de novo pacto de trabalho com poucos direitos para a população e com muitas vantagens para quem contratava esses contingentes pouco qualificados e super barato para trabalhar para eles, seja na construção civil, seja nas metalúrgicas, né? Pelas ruas marchando indecisos cordões, né? Então, quer dizer, cada um reivindicando, né? Os operários reivindicando o seu, os próprios militares, né? Que descontentes com o regime, reivindicando o seu, os camponeses no Nordeste lá, através dos seus líderes lá, também reivindicando o seu, só que esses cordões deveriam se juntar, né? Indeciso, por que ele chama de indeciso? Porque é preciso ter uma decisão, o inimigo é comum, a tarefa é comum, então é preciso juntar, né? Porque não adianta fazer da flor ser o mais forte refrão, né? A flor socialista lá, né? É preciso que essa flor tenha a mesma cor e seja empunhada pelos mesmos punhos, né? Porque sozinha essa flor não vai vencer. Aí ele faz ele é quase que uma retomada direta, né, Luzimar, do poema do Drummond, né? Dizer, o que pode uma flor diante de uma esteira de canhão? Não é nada, né? Mas porque ela ainda não está operando como símbolo
digamos assim, da grande junção social dessas forças, né? Que é o que boa parte do processo da ditadura militar tentava fazer com que não acontecesse. Não poderia haver esse alinhamento de forças nas bases sociais, porque isso representaria colocar o regime a pique, né? E aí ele fala do campo, da cidade e tudo mais, e vai falar dos soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, né? Eles também não têm consciência social do lugar onde eles moram, né? Alguns vão dizer que foi justamente isso aqui que ferrou com o Geraldo Vandré, né? Essa estocada brutal que ele deu no próprio sentimento de orgulho daquela ditadura que estava sendo muito baseada justamente naquela ideologia do Estado Nacional, digamos, do Estado Maior, né? Que uma ideologia que foi criada no Exército Brasileiro, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, há soldados armados, amados ou não, né? Porque será que essa pátria ama mesmo esse sujeito? Né? Será que ela dá as condições para que esse soldado de fato sirva a sua pátria? Né? Então, questionar o próprio sentimento de orgulho que seria o DNA do Exército é uma crítica muito contundente, se tratando do momento que se vivia. Né? Quase todos perdidos de armas na mão, não sabem o que estão fazendo, né? Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria, de viver sem razão. Quer dizer, é um amor tosco, né? Um amor que não tem a ver com o sentimento de patriotismo que havia lá na Segunda Guerra Mundial, em que o sujeito está se defendendo do nazismo, né? Seja do lado socialista, seja do lado capitalista. Né? Lá morrer pela pátria fazia sentido, havia uma razão, havia um inimigo comum para se combater. Aqui não há razão nenhuma, porque você arma o exército para atacar a própria população. Né? Então, essa crítica do Geraldo Vandré é de uma contundência, de uma coragem. Depois, se vocês tiverem pique, né, tentem procurar no YouTube a gravação, o áudio dessa canção, do Geraldo Vandré defendendo essa canção no Maracanãzinho, né, com milhares de pessoas, 30 mil pessoas, só ele e o violão, ele abdica da orquestra e vai para frente do palco e fica só ele e o violão. Ele quase não consegue se ouvir, quase não consegue Professor, eu até sugiro que, ao final da fala do senhor, o senhor coloque pra gente ouvir também essa versão, que eu acho muito interessante. Pode também. Ser? Pode ser, acho que é uma boa, né? E aí ele vai dizer, né, nas escolas, nas ruas, campos, construções, né, ele volta com a ideia dos campos, das ruas, só que ele volta, estava aqui, ele volta ele faz uma enumeração, né, como se ele estivesse convocando, você que está na escola, você que está na rua, você que está no campo, você que está na construção civil, todos nós somos soldados. Né? No final das contas, esses soldados que estão aqui, eles estão armados, mas eles não sabem por que eles estão lutando. Se a gente se juntar e souber exatamente pelo que a gente está lutando, uma vez que nós somos a maioria, eles não vão ter a menor chance. É uma canção bastante notadamente revolucionária, propositadamente revolucionária. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Né? Aí ele vai para um momento talvez um pouco mais abstrato, né? Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando, seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Quer dizer, é preciso aprender com essa canção, com essa mensagem que é socialista, que é cristão. Nós já vimos isso acontecer. Né? Então, essa nova lição que eu estou ensinando para vocês, ela é velha, na verdade. Né? Principalmente se tratando de um país injusto como o Brasil. Né? Ela é tão atual, né, essa lição do Geraldo Vandré, ele mesmo falou, ela é tão nova quanto velha, porque há uma espécie de sobreposição de tempo, porque ela foi verdadeira no século XIX, ela foi verdadeira na Primeira República, ela foi verdadeira no momento do Getúlio, porque nós tivemos quase que tão ou mais momentos de exceção do que momentos democráticos, e é verdadeira agora, em 68. E continua sendo verdadeira. Né? Como toda mensagem profética, ela se renova, né? Mesmo que passe que 100 anos se passem, um século se passe. Então, digamos, essa canção, aparentemente uma canção sem muitas
metáforas e sem muito rebuscamento, se comparado mesmo com outras canções do Geraldo Vandré, ela é milimetricamente feita para ser clara e para, digamos assim, ser uma espécie de hino, uma espécie de flor que brote na consciência das pessoas, no sentido de fazer com que elas percebam o tamanho da encrenca que o país estava metido e que, digamos assim, não ia se livrar tão fácil, né? Como a história revelou. Então, essa ideia da história na mão, a certeza na frente, né, de você sabe o que aconteceu e você está vendo acontecer agora, então você sabe qual é o futuro, se a gente não fizer nada. Então, essa ideia, né, essa ideia digamos assim, de consciência revolucionária e ao mesmo tempo de classe, é muito, muito interessante, né? E usando a canção como instrumento. Ele não está fazendo um livro, ele não está fazendo um filme, né? Ele não está escrevendo uma epopeia, não está escrevendo um romance, ou mesmo um livro de poemas como A Rosa do Povo. Ele está fazendo uma canção. Mas essa canção foi responsável por quase que foi responsável por uma convulsão social no momento dele. Talvez nenhum livro na história da literatura brasileira tenha conseguido juntar tanta gente na rua e sonhar por certos ideais do que essa canção sozinha. Então ela tem uma força, né, que raramente se repetiu, né, depois dela. Né? A gente tem poucos exemplos de canções ao longo da história do cancioneiro brasileiro, depois de 68, que conseguiu chegar perto, né, com alguma força dessa canção. Né? Não por acaso, né, até hoje, em vários momentos, em reivindicações diferentes, essa canção é retomada, é cantada pelos reivindicantes, né, como se ela tivesse sido escrita no momento histórico que eles estão vivendo. Você viu isso no Direta Já, você viu isso na época do Collor, você viu isso em um monte de outras situações. Essa canção ela era reavivada, assim, com essa força quase que atemporal. Ela é muito, ela tem essa curiosidade, né, das obras que são frutos de um grande engenho individual e que ao mesmo tempo estão embebidas, né, de uma consciência social, que é ser muito datada e ao mesmo tempo ser muito útil em outros momentos para além dela, e às vezes até para antes. Né? A gente podia ler essa canção, a gente pode ler essa canção no contexto do Drummond, não trazer o Drummond para cá, mas fazer uma espécie de exercício anacrônico e ir para lá, que ela faria sentido também. Né? Enfim, Matheus, eu não sei se eu estendi muito tempo, mas é um pouco isso, a gente pode ouvir a canção. Não, o tempo tá perfeito. Vai lá, Luzmar, a gente vai ouvir a canção também? Tá. Mas... Vamos ouvir, deixa eu compartilhar aqui, ó. A princípio vocês vão se ver aí, mas eu já vou mudar. Vocês estão vendo aí o Geraldinho? Sim, estamos. Vamos lá. Sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só mais. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Momento. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam, vaiando. Gente, por favor. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Bom, não sei se deu para ouvir, né, mas a gravação ela é ruim mesmo, e a gente não tem o vídeo, né, a gente só tem o áudio. O Geraldo Vandré, quando ele fez 70 anos, né, há alguns anos atrás, ele reivindicou isso, diz, cadê as imagens, né, mas há toda uma conjectura de que a fita tenha sido destruída, né, justamente para que ele não, para que evitasse que ele virasse esse símbolo que já, né, por mais que a gente tenha obras literárias, cinematográficas, com essa força política, uma canção, quando o que aconteceu com essa canção é uma coisa absolutamente extraordinária. Essa canção tocada de dia, de tarde, de noite, os disquinhos, né, pequenininhos, vendiam igual pãozinho quente. Então, isso virou uma digamos assim, uma bomba simbólica para as pessoas perceberem o que estava acontecendo. Então, ele tinha que ser tirado de circulação, e essa música precisava ser apagada de alguma maneira naquele momento, dada a força dela. Tanto que o Geraldo Vandré teve que sair fugido do país, senão ele ia ter um destino parecido com o que aconteceu com o Vitor Hara lá no Chile, que acabou morto, né? Então ele conseguiu escapar com a ajuda da viúva do Guimarães Rosa, inclusive. Mas enfim, meus caros, essa música, quem sou eu para esgotar essa canção em meia hora? Professor, muito obrigado aí, também agradeço ao Luzimar. E agora a gente chega aos momentos das perguntas, né? Apareceram, vou ler, na verdade, um comentário da Natália aqui, primeiro. Ela disse em relação até à fala do Pedro, muito interessante essa visão da história do Brasil, em que vivemos momentos democráticos e atos de governos autoritários, né? Então, dá para a gente pensar exatamente o nosso tema, né? Que é a arte gerando uma reflexão aí do poder no nosso país, né? E aí são duas perguntas do Marcos. Vou aproveitar, vou fazer as duas de uma vez. Acredito que a primeira seja mais voltada para o professor Luzimar, mas também o Pedro fica à vontade em relação a outra pergunta também. A primeira é: seria a flor a própria raiva? Lá no poema do Drummond, talvez, ou eu não sei se também dá para a gente pensar nessa coisa da raiva na canção do Geraldo Vandré. E depois uma pergunta um pouco mais longa aqui, mas também bastante interessante do Marcos. Parece que na atualidade, canções que trazem essa carga de convocação e de esperança, como do Vandré, não tocam a grande massa. Os artistas como ele estão em falta? Ou o contexto ainda precisa ser, entre aspas ali, pior, para aparecer em obras como esta e que toquem a população? Então, uma reflexão sobre a falta, né, de canções como a do Vandré, ou talvez assim, será que existe mesmo essa falta? São outros tipos de canções para a gente refletir. Então, vocês fiquem à vontade para responderem. Bom, não sei se o Luzimar quer responder primeiro. Eu vou responder porque eu acho que a minha pergunta é muito breve, né? Então, eu acho, se é a raiva, né? Eu acho que essa flor que rompe o asfalto, né? Ele, na verdade, o poeta oferece alguma esperança ao final. Essa esperança está na luta. Eu não ficaria só com a raiva, né? Eu acho que é a própria poesia enquanto arma, né? Enquanto luta, certo? É claro que, né, a raiva, essa força, tem que vir de algum lugar contra as injustiças, né? Tá? Eu acho que eu concordo com o Luzimar. Eu acho que, digamos assim, talvez a flor ela simbolize a ação, né? A atitude, né? Agora, se essa atitude vai ser corporificada em raiva, ou em militância, ou em consciência social, ou em vontade de conhecer o próximo, mesmo numa ação de generosidade, né? De fazer pelo próximo, de ação social mesmo, no sentido de ir lá ajudar o próximo, aí ela vai ganhar essas várias dimensões. Eu acho que ela representa essa ideia de ação, né? Quer dizer, não se muda o mundo sentado, né?
Não se muda o mundo só sentado, é preciso sair, é preciso conhecer, fazer alguma coisa pelo outro, entender o outro, ouvir o outro, falar com o outro, né? Acho que é um pouco... Aí pode ser, quando parte para uma ação armada, né, como aconteceu no caso brasileiro, em que o governo militar toma o poder democrático eleito, e aí ele usa as armas contra a população, aí ele justifica as armas serem organizadas contra ele, né? Mas é sempre bom a gente lembrar, né, que a primeira ação armada que foi feita a partir de 64 foi do próprio Estado brasileiro contra a população, e não dos guerrilheiros contra eles, né? Então, aí ela pode resultar, de fato, em raiva. Agora, a questão aí dos compositores é uma questão sempre boa, né? Essa questão, o Marcos fez essa questão, né, Matheus? Isso, Marcos. E é só aproveitar, professor, e algumas... duas pessoas fizeram, a Thaís e a Mariane, elas já fizeram alguns comentários sobre essa pergunta, eu já vou envolver também, que elas, por exemplo, a Thaís disse que essas músicas não faltam hoje, e a Mariane citou o rap. Então, gostaria que o senhor também tratasse desses novos gêneros, né, que talvez eclodiram aí na década de 90, e qual é a importância atualmente. É muito difícil a gente medir se a gente tem um compositor com a mesma força que do Geraldo Vandré, do Chico Buarque, do Taiguara, de todos esses compositores engajados da época deles, né? Porque os meios mudaram muito. Na época deles, foi um momento em que o rádio era muito importante para as pessoas e a TV começou a ser muito importante para as pessoas. Hoje em dia, a gente não tem mais, assim, um referencial, né? Então, o cara queria conhecer o que estava acontecendo no país, ele ouvia as rádios dos principais centros e ouvia as principais TVs. Hoje em dia, a gente não tem mais essa concentração, né? Um cara mesmo que um cara toque uma música, uma canção militante num programa de TV como o Faustão, ele nunca vai ter, me parece que nunca vai ter a força que o Geraldo Vandré teve na época dele, porque as coisas estão muito dispersas, né? O poder das mídias locais e das redes sociais fragmentou esse papel do artista, esse lugar do artista, para o bem e para o mal, né? Mas eu acredito que haja, hoje em dia, muitos artistas com essa contundência do Geraldo Vandré, e talvez até mais, como o caso do próprio rap, né? Se a gente pegar o caso do Racionais MC, que é um exemplo, assim, os caras que não tinham mídia, né, que tiveram que cavar as próprias mídias, os próprios meios de chegar ao seu público, no momento em que a internet era só mato, que era os anos 90, e, no entanto, eles viraram o que viraram. Não é à toa que o Mano Brown fala, né? Eu sou apenas mais um rapaz latino-americano apoiado por 50 mil manos. E de 20 anos depois, o Criolo vai falar que ele está apoiado por 500 mil manos, né? Então, quer dizer, esses caras existem, mas a maneira como eles chegam nas pessoas, a maneira como esses poetas do nossa canção fazem o seu papel social, já não é a mesma coisa. Então, eles acabam sendo meio invisíveis. Para quem não está no meio, eles ficam meio invisíveis, né? Porque a gente está no meio X, a gente tem os nossos compositores do meio X, o cara que está em outro lugar tem outros, né? Mas não dá para reproduzir, eu acho, mais aquele momento. Aquele momento é um momento muito específico, um tipo de mídia, um tipo de canção, um tipo de contexto social. Para a gente falar das injustiças que acontecem hoje, a gente precisa de outras estratégias. E me parece que o hip hop é um dos que mais sabe fazer isso bem, né? Assim como o punk conseguiu fazer nos anos 80 de maneira absolutamente, digamos assim, eles tinham uma espécie de rede social através dos fanzines e de outros meios, quase como uma internet de papel, né? E eles conseguiram fazer um montão de coisa, né? Enfim, Marcos, mas é uma questão para muito debate, né? Para muita, enfim, muito pano para manga. O que mais? Essa que eu respondi tudo para alguma coisa? Não, acho que sim, tem mais questões aqui. A Raquel mesmo, lá no início, ela tinha feito uma pergunta. A flor pode ser força disruptiva ou mero acaso no caminho do poeta? E aí eu já aproveito para citar aqui, por exemplo, né, como é importante o caminho, né? Porque ela usou essa palavra, caminho do poeta, como é importante a noção de caminho na obra do Drummond, né? Então,
né, lembra lá no meio do caminho tinha uma pedra? Então, o que é essa flor? Ela é uma força disruptiva, ela tem realmente uma força de mudança, ou ela seria um mero acaso, né? Até porque no poema, vamos lembrar que ele fala justamente dessa coisificação. Então, a flor, ela é mais uma das coisas, ou ela seria uma força diferenciada, né? E aí, Luzi? O menino, você pode continuar com a palavra, seu Mateus. Vai. Passo a palavra. Não, mas eu acho que tá bom o raciocínio aí, né, Lusimar? Oi? Tá bom o raciocínio dele aí, né? Não, quem conhece Drummond aqui é Mateus, e Thaís. Então, eu até queria aproveitar, aproveitando esse momento, e convidar também a professora Thaís Travasso, agradecer a presença dela, professora Maria do Carmo também presente na Unital, a Natália, que semana que vem vai estar com a gente, e convidá-las também para, acho que esse momento de conversa, de opiniões, né? E a Thaís também, literatura brasileira na Unital, então se ela quiser comentar, eu acho que é momento. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta. Eu posso... Essa questão do caminho, Mateus, essa questão do caminho é interessante. Porque essa ideia de que há uma trajetória, né, a trilhar. Então, o próprio, para não dizer que eu falei das flores, as pessoas, quando você está, eu que toco violão e por aí, as pessoas quando pedem para eu cantar essa música, falam assim, canto caminhando. Só não pede para eu cantar, para não dizer que eu falei das coisas, porque ela tem essa noção de trajetória, que é uma coisa muito importante na nossa tradição, né, essa ideia de uma arte feita em cortejo, feita uma arte andante, né? Então você tem poemas inteiros, né? Por exemplo, do próprio João Cabral de Melo Neto, que são poemas ambulantes, né? Que é o mais famoso deles é justamente o Martim de Severino. Tem uma... Você quer comentar, Luzi? Não, eu só queria fazer uma observação lá de trás, né? Quando o Pedro fala da força da canção do Vandré, né? E dos meios de comunicação e tal, como havia o domínio dos meios de comunicação, a própria ditadura, o exército, compõe outras contracanções à canção que é, por exemplo, o Eu Te Amo Meu Brasil, né? Era uma tentativa exatamente de péssima qualidade, mas de erigir alguma coisa que se contrapusesse, né? Tá? No sentido de apelo, né? Com certeza, de atacar a linguagem que está me detratando através dela mesma, né? E a linguagem cancional e de massa, né? Só que, né? Só que pifiamente. Uma pequena diferença. Agora, é interessante também essa questão dos meios de comunicação, de como que aquele problema que é colocado ali no começo da gravação, do pessoal vaiano, o júri, porque teve um embate entre o Geraldo Vandré e a música Sabiá, que era uma música do Chico Buarque e do Tom Jobim. Né? Então, o que foi, no final das contas, foi a vencedora, né? Que era uma música mais elaborada, com uma harmonia mais sofisticada, com uma letra bonita também, mas era uma letra mais alegórica, vamos dizer assim. Né? Então, o Geraldo Vandré, ele partiu para fazer uma canção, não que ele não soubesse fazer canções tão elaboradas quanto, mas ele queria fazer uma canção que todos soubessem cantar. Eu falei isso para o Mateus um dia na aula, eu falei assim, essa canção a pessoa pode aprender na primeira aula de violão. Ela tem dois acordes que você não precisa saber usar pestana. Então, o objetivo do Geraldo Vandré é um objetivo muito claro, muito contundente. Então, ele tem que ser lida, essa canção tem que ser lida dentro desses objetivos. Ele não queria fazer uma canção ultra alegórica, metafórica, sofisticada, como outras que ele fez, como, por exemplo, o próprio Disparado, né? Mas com o Theo de Barros. Ele queria fazer uma canção em que todos pudessem se dar os braços e cantar, que um jovem que pudesse pegar um violão pela primeira vez, com algumas horas debruçado no braço do violão, conseguisse pelo menos arranhar aquilo. E ele mesmo, durante a gravação, parece que, por problemas técnicos, né, milhares de pessoas, tudo microfone, não era microfonado, né, não era cabeado
a captação do violão, tinha que botar o microfone ali na boca do violão, etc. Aquilo foi um pandemônio, ele não se ouve, e ele tocando a música super básica, com 2 acordes, ele erra ainda, né? Como se encarnasse o que aconteceria com qualquer um que fosse tentar tocar, que você ia ter dificuldade um pouquinho, mas você ia conseguir tocar, né? Enfim, uma ideia de que qualquer um pode participar da minha composição, reproduzindo, né? Aprendendo, reproduzindo e tocando e cantando a canção. Enfim, só mais um comentário. Tem aqui um comentário da professora Maria do Carmo também. Gostei muito quando o professor Pedro falou sobre o trabalho poético dele não ser trivial, que é muitas vezes a crítica, né, que se faz a essa canção. E disse: passar fome não é normal. Me lembrei agora desse bordão horroroso de Novo Normal. Depois no finalzinho, eu tenho uma pergunta também sobre esse Novo Normal, mas antes eu queria fazer uma pergunta, na verdade, ler a pergunta da Gisele, né? A criminalização das manifestações artísticas é dependente do lugar onde se fala, se produz, ainda que em momentos históricos distintos? E aqui eu queria colocar um pouco na pergunta uma manifestação artística muito presente hoje em dia, que eu acho que é muito criminalizada, que são os bailes funks, né? Então, e a gente pensar que não se faz mais canção para que atinja muitas pessoas, mas de que maneira a gente pode pensar essa criminalização do funk, dessas manifestações artísticas atualmente? São muitas questões, hein, Matheus? Sim. Todas para você, Pedro, porque eu vou explorar bastante você hoje, tá? Tá bom. É pelos velhos tempos, né? Da Maria do Carmo é sobre a questão da fome, né? Da canção. Eu tenho essa, como estudioso da canção, eu tenho essa tendência, né, Maria do Carmo? Eu acho que a canção ela não é menos elaborada do que um poema de livro. Ela tem uma elaboração que casa com o objetivo dela, com o suporte dela. Né? Elas são artes irmãs, né? Só que nem sempre uma letra de canção fica bom na página do livro, assim como muito poema de livro não dá para cantar. Né? Então, só que como a gente tem um preconceito estrutural no Brasil em relação à cultura oral, né? Tudo que é oral supostamente é pior do que o que é escrito. E isso é uma bobagem, isso é uma coisa que a gente tem que se livrar desse negócio, porque boa parte das grandes obras do século XX no Brasil só são o que são porque os caras foram lá e se apropriaram da cultura oral e a transformaram. Né? Para citar só 2 exemplos, o Alto da Compadecida e o Grande Sertão Veredas. Só. Né? Então, as canções, que também são literárias, tem um braço na literatura e um braço na oralidade, elas muitas vezes elas têm um tipo de ataque direto na comunicação que é muito típico da linguagem, né? E que não pode ser visto como precariedade, mas é uma escolha de acordo com o meio. Né? Assim como a gente não pode... E é curioso, né, esse negócio dos gerúndios, né, e tudo mais, que às vezes falam dessa canção, você vai lá ver os sonetos do Camões, está cheio de gerúndio. Né? Nem por isso os sonetos são ruins, né? Não é isso que faz o poema bom ou ruim, é outra coisa. Né? Mas, enfim, também é uma questão bem que dá bastante pano para manga. Né? Ô, Matheus, deixa eu retomar aqui, que agora eu me perdi, que tinha mais coisa. Você colocou. Não, eu acho que deu conta, sim. Do baile funk, né? Tinha do baile funk, se o senhor quiser comentar, porque eu acho que quando a gente fala hoje dessa participação política, né, envolvendo a canção, eu acho que é inegável a gente tem que falar de rap e funk hoje no Brasil, né? Então... E do axé, né? Do axé. Não, a questão é a seguinte, a canção no Brasil, historicamente, ela é política. Mesmo que ela não tenha uma letra declaradamente política, porque é um tipo de canção, a canção é uma forma de expressão que basicamente foi criada pela população menos prestigiada, desde o século XIX, para dizer o mínimo. Então, essa canção, quando ela aparecia nos registros de partitura ou de gravação, no começo da gravação, ela já tinha essa contundência política, porque ali se registrava a voz daqueles que não tinham voz. Então, isso já, digamos assim, o DNA da canção brasileira
já tem uma força política. Dependendo do cara falar mal de um governo, não, falar mal da fome, não, o fato dele se expressar, né? A canção brasileira é filha dos escravos e filhos de escravos, de mestiços, de gente que não era nada prestigiado, que sequer era aceito nas escolas, muitas vezes, né? Então, esse é um ponto, né? Agora, hoje em dia, se a gente pegar, se você pega um evento como o baile funk, a fato dele existir já é uma ação política. Aquela comunidade que é vítima de bala, que não tem uma escola de música para ensinar o cara a tocar contrabaixo acústico, violino, etc. Depois, aí o cara não tem nada, não tem posto de saúde, não tem escola. Quando tem escola, muitas vezes tem goteira, não tem merenda, não sei o quê. Depois você quer que o cara faça o quê? Que ele toque Mozart? Né? Então eles fazem a expressão que dá para fazer. E às vezes a gente ataca esses caras sem muito saber, porque o tipo de crítica que eu vejo as pessoas fazerem em relação ao funk, independente da qualidade musical daquele, é muito parecido com o que se fazia no machixe, em relação ao machixe e ao samba no começo do século XX. É muito parecido. Inclusive no sentido de falar que tinha aqui no samba, que o samba estava cheio de pornografia. Né? Que era a mesma crítica que se fazia no século XIX em relação ao lundu. Né? Então, é cíclico, né, essa coisa. O povo se expressa, tem que mandar ficar quieto. Né? E muitas vezes é o outro povo que é teleguiado a falar mal desse povo que está tentando se expressar. Né? Então, o cara que gosta de axé fala mal do cara do funk, o cara do funk fala mal do pagode. E o pagode, quando surge nos anos 80, por exemplo, nos anos 80, 90, aqueles grupos compostos só de negros, todos de terno, tocando o som deles e ficando ricos, era uma força política, inegável. Independente de gostar ou não do pagode. Né? O cara tá ali escrevendo, mas o negro tem que fazer música de protesto. Mas eu quero fazer música de amor, cara, e daí? Entendeu? Eu também posso fazer. Entendeu? E aí os puristas caíram de pau no pagode. Né? Porque aquele tipo de música o Titãs pode fazer, mas eles não podem. Paralamas pode fazer, mas eles não podiam. Né? Entendeu? Então é sempre uma briga. A canção, quando aparece, qualquer forma de canção como aparece, e ela começa a gerar renda, e começa a se brigar por espaço na mídia, por agenda de show, nos grandes casas de show, nos grandes circuitos de show, aí a briga está feita. Mas sempre ela vai ser, de alguma maneira, perseguida. Assim como a música caipira foi também no passado. Né? Hoje em dia ela é dominante, na música do sertanejo universitário é mais ou menos dominante. Mas isso já foi perseguido a vida inteira. Décadas de perseguição. Né? Professor, tem a Mariane, ela levantou a mão, agora que eu vi, na verdade. Então, Mariane, se você quiser ficar à vontade para fazer a pergunta, fazer algum comentário também. Eu não... Acho que a Mariane... Bom, eu vou fazer uma outra pergunta, que é do... Você está pulando a pergunta do Felipe. Então, é do Felipe mesmo, vou ler agora. Pedro, pega a bola. E eu vou ler a pergunta do Felipe, depois eu vou ler também, que é um pouco da minha pergunta, da minha questão, que tem tudo a ver com o que o Felipe escreveu ali no chat. O texto, escrito ou musicado, por exemplo, pode ser entendido como cultura. Como pensar a possibilidade de transformação da cultura por meio da linguagem? Entendendo esta para além de uma simples expressão do que já existe, que tipo de exercícios poderiam nos ajudar? Então, acho que no final das contas, assim, a gente pode pensar, essa metáfora da flor, né, a canção, o poema, qual é o papel na transformação dessa cultura? E eu queria lembrar com esse tema, né, arte e poder, sobre primavera, eu queria colocar nessa pergunta do Felipe duas passagens que são muito famosas, né? Em 1930, o Brecht ele escreveu lá, né? Quando o fascismo ele começa a criar forças na Europa. Que tempos são esses em que falar de árvores é quase um crime, pois implica silenciar sobre tantas barbaridades. Depois o Adorno, pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai escrever um poema depois de Auschwitz, né, dos campos de concentração, seria uma barbaridade. Então, pensando nessa possibilidade de transformação da cultura, por meio da linguagem, por meio do poema, por meio da arte, por meio de se falar, né, a partir de árvores e flores, é possível essa transformação? O que vocês pensam?
Eu acho que sempre é possível, né? O Geraldo Vandré, em certo sentido, ele tem total consciência disso, por isso que ele faz essa brincadeira, para não dizer que não falei das flores. Né? Vou falar o que vocês querem, só que não vai ser do jeito que vocês querem. Né? E muitos fizeram isso sem... Ele deixou isso meio na cara, assim, né? Mas com escárnio em relação à censura, né? Mas outros também fizeram, né? Esse tipo de brincadeira, né? De sarcasmo, enfim, de sacanagem com a brutalidade da censura, né? Então, acho que sempre tem, né? Se a gente usar essa metáfora da flor como digamos, a próprio sentido, né, que aquilo vai ser gerado de novo, né, aquilo que parece que não é, né, estou falando de flor depois de Auschwitz, não estou falando mais da flor, né? Então, quer dizer, e do mesmo jeito, quando você pega uma coisa, você pegar o poema do Drummond, A Flor e a Náusea, e ler agora, no meio da pandemia, puxa, isso tem um outro sentido, em todos os sentidos que o Luzimar bem destacou, mas tem vários outros que não tinham lá nos anos 40, né, que vai ter agora, por uma série de razões, não só por causa da pandemia, mas por causa da situação política do mundo, né? Então, essa flor sempre tá nascendo de novo, né? Enfim, não sei se é bem isso que ele perguntou, né? Mas eu acho que você tem esse fenômeno da transformação o tempo inteiro, né? E o próprio lugar, né, daquilo, né? Quer dizer, o Geraldo Vandré, as pessoas ouviam no rádio, no disquinho, depois isso entrou nos livros didáticos, que é o processo mais ou menos que está acontecendo nesse momento com a obra do Racionais MCs, né? Agora que entra para o vestibular, né? Nos anos 90 era muito feio ouvir Racionais, as pessoas não gostavam, eu que sempre trabalhei com canção, não, Pedro, mas você vai analisar isso aí, né? Pega uma do Caetano, tal, não sei o quê, porque nos anos 90 o Caetano já estava naturalizado, né? Então, mas o Racionais não. O Caetano não estava naturalizado nos anos 60, né, final dos anos 60, então ele tem essa coisa e aí aquilo vira livro, aquilo passa a ganhar uma legitimidade que na origem não tinha, né, e aí as pessoas começam a abrir o olho, ou fechar de vez, né, porque aí vê o tamanho da encrenca que elas vão se meter, enfim, não sei se eu respondi, né, muita coisa. Eu acho que depois eu vou ler o comentário da Mariane, mas aproveitar também o comentário da Raquel ali, né, Freud já dizia, seja qual for o caminho que eu escolher, um poeta já passou por ele antes de mim. E aí eu acho que até devolvo a pergunta para o Felipe, né? Será que é possível transformar fora da linguagem? Eu acho que talvez não seja possível, né? Então, pra gente pensar. Mariane, se você quiser abrir o microfone e falar, fazer seu comentário, porque você estava com a mão levantada, mas de qualquer forma eu posso ler também. Mas é curioso esse negócio da linguagem, como você pega, eu estava falando, né, que essa canção ela tem muito desse DNA socialista, desse DNA de um certo cristianismo brasileiro, né, que tá no Geraldo Vandré, tá no Frei Beto, tá em um monte de gente, né, da nossa tradição, tá em vários líderes, né, de esquerda e tudo mais, tá no Dom Evaristo Arnes, né, tá em todo lugar. E é curioso, por exemplo, nos anos 70, como metáforas e passagens absolutamente conhecidas dos evangelhos, né, do Novo Testamento, elas eram utilizadas num contexto totalmente novo, que era aquele, né, e ganhavam novos sentidos. Aí o cara estava rezando uma missa e de repente ele era comunista, né, porque ele estava usando uma metáfora lá. Mas você está falando de quem? Está falando do Marighella? Não, estou falando de Cristo, né? E ele estava falando mesmo de Cristo, né? Só que aquilo já era recolocado numa outra coisa, né? Pensando também, acho que a gente falou bastante de passeata, de cortejo, né, dessa mistura de política e religião. A Mariane fez o comentário, ó. Falando em samba, já foi citado o carnaval. Acredito que as escolas de samba também têm uma força. No ano passado, eu vi o samba da Mangueira, por exemplo, ultrapassando fronteiras de gosto musical, que veio como uma homenagem a Marielle, que foi uma coisa que mexeu com todo o país. Então, e ainda mais agora em 2020 também, né, com a Mangueira fazendo uma releitura sobre o cristianismo, então o samba ainda tem esse papel que eu acho que mistura tudo isso que é do Brasil, né, a canção, a poesia, o cortejo, né. E a ideia de ser um gesto político, independente de se dizer que está fazendo um gesto político. Uma escola de samba na rua
é um gesto político, mesmo sem ela falar disso. Né? Porque você pensar num país que perseguiu os escravos, que perseguiu os descendentes de escravos, que persegue, hoje, semana morreram duas meninas negras, né? A bala nunca é perdida para os negros, porque sempre acham um corpo negro, né? Então não é bem perdido, né? Então, essa população, quando se junta para fazer alguma coisa, porque historicamente elas estão sempre proibidas de se juntarem, desde o eito, né? E isso já é uma ação política. Juntou, né? Há muitos relatos de sambistas, né, dos anos 20 e 30 que falam isso. Né? Na época do Getúlio, o sambista apanhava mais que o comunista. Né? Porque ele é perseguido, porque ele se junta. E quando se junta, né, quando se junta, pode combinar coisas que não agradam, né, o poder e tudo mais. Então, quer dizer, sempre vai ter. É claro que, às vezes, também, essas festas, né, como o carnaval, elas vão ser apropriadas justamente por aqueles que estão sendo atacados por ela. Né? Mas é o jogo, né, é a tensão social brasileira que nunca parou. Né? Nunca foi apaziguado, por uma série de motivos. Né? E a canção está no olho desse furacão. Né? Sim. Pessoal, nosso tempo já a gente passou um pouquinho, né, das 9 horas que era previsto. Não sei se o Luzimar quer falar alguma coisa também. Eu estava querendo ouvir o Pedro, tá? Explorar o sujeito aí bastante. Né? Primeiro, Então, saudades, Pedro, muitas saudades, tá? Foram bons tempos. Peço desculpas se eu pulei Saudade. alguma das perguntas. Agora passo a palavra para a Gi para ela fazer o encerramento aí do nosso encontro. Bom, antes de finalizar, eu gostaria de pedir para aqueles que precisam de certificado que preencham um formulário que a Raquel vai disponibilizar aí no chat para a gente. Gostaria de informar vocês também que amanhã nós vamos postar nas nossas redes sociais o link da inscrição para o próximo evento, né, para o próximo encontro, que vai acontecer na segunda-feira que vem, dia 14, no mesmo horário, às 7h30 da noite, também em formato virtual. E que ele dá uma continuidade a essa discussão que a gente teve aqui, né, com a temática arte, poder, não podes impedir a primavera de aparecer, mas que contará com outros materiais que vão nortear o nosso debate, né. Então, a gente também vai contar com outras debatedoras, sendo elas a professora da Universidade de Taubaté, Maria do Carmo, e a cientista social e graduanda em letras, Natália Sugiyama, ambas que estiveram presentes aqui hoje com a gente. Muito obrigada pela presença, inclusive. Gostaríamos também de agradecer imensamente ao professor Luzimar e ao professor Pedro por abraçarem nossa ideia e terem iniciado esse projeto com tamanha responsabilidade e qualidade. Vocês já estão muito mais do que convidados para retornarem quando quiserem. E, por fim, não menos importante, queríamos agradecer também a todos vocês que estiveram aqui presentes, que participaram deste primeiro encontro com a gente. A gente espera que nos encontremos em breve, na próxima semana, nos desafastando, neste formato que permite que, de alguma maneira, a gente se reúne e se conecte, né? E é isso. Obrigado, Gisele. Obrigado a todos. Obrigado, Gi. Luzimar, obrigado. Satisfação enorme te rever aí, viu, Luzimar? Sim, também. Obrigada. Valeu, Obrigada, Pedro, Luzimar. Um abraço. Pedro. Valeu, Luzi. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Até mais, Tchau, tchau. galera. Tchauzinho.